Alô, alô. Show de bola? Tranquilo? Olha aí. Lembra do recadinho da última aula? Pestana, já sei. Fiz muitos exercícios de sintaxe. Tô tranquilo. Eu sei que quando você dá aula de pontuação, você fala de sintaxe. Já tô ligado. Tá ligado mesmo? Espero que sim, parceiro. Porque se não tiver, vai chegar agora e vai ficar perdidão, hein? Bom, fez o dever de casa? Tamo na mesma vibe? Tranquilo? Então vamos lá, junto, hein? Esperto. Não quero você de bobeira. Pontuação. Que banca gosta de pontuação? FCC, ESAF, CESP, Sesgran Rio, FGV, todas as bancas gostam de pontuação, principalmente vírgula. Então vamos lá. Vamos supor que você odeia pontuação, não quer estudar pontuação. Um recado vai agora para você. Se você não souber pelo menos, vírgula, nem tenta fazer uma prova desses concursos. Nem tenta. Nem passa perto. Porque você vai perder uma, duas questões de bobeira. Todo ano cai uma questão de pontuação de lei nessas bancas. Beleza? Eu vou repetir para você, hein? Deixa eu só ajeitar esse troço aqui. Esse troço tá meio rebelde, né? Olha só onde tá. Tá saindo o som aí? Então tá bom. Deixa esse troço rebelde e vamos que vamos. Ó, CESP, Sesgran Rio, FCC, FGV, ESAF, trabalham muito pontuação. Muito, muito. Beleza? Show de bola. Vem comigo. Vamos lá. Vírgula. Parceiro, vírgula é um negócio interessante. Vírgula é um negócio interessante. A gente sabe que vírgula, em muitos momentos, pode atrapalhar a sua vida. Então, quando a gente fala em pontuação, a gente fala diretamente de vírgula, beleza? Diretamente de vírgula, principalmente nas provas de concurso. Então, eu quero que você estude isso, não só aqui comigo, mas em casa, em gramática, em material do Estratégia Concursos, onde eu tenho material muito bom de vírgula, beleza? E por aí vai. Eu não quero você garoteando, hein? Show de bola? Tranquilo? Inclusive, eu me inspiro muito nos materiais que eu faço do Estratégia, que são materiais excelentes, modéstia à parte. Beleza? Modéstia coisa nenhuma. Tô estudando, pô. Eu, hein? Modéstia o quê? Não, tô brincando. Modéstia à parte. São... Vai, Pestana, explica logo esse troço. Vamos lá. Vírgula. Quando eu falo em pontuação, parceiro, eu tô falando de vírgula só? Claro que não. Eu tô falando de vírgula, ponto e vírgula. Tô falando de ponto, ou melhor, dois pontos, ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas, duplas, aspas simples, travessões, duplos ou esse simples aqui, parênteses, não é isso? Então olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tá faltando mais um sinal de pontuação que eu fiz questão de esquecer agora, né? Porque eu sou um cara muito inteligente, muito esperto, muito sábio. Faltou um aqui, eu tô tentando lembrar. Tem o colchetes também, os colchetes. As reticências. Reticência. Os colchetes. E o que cai na prova, que eu já vi, é isso aqui, ó. Beleza? Que eu já vi. Principalmente o quê? Vírgula. Ponto e vírgula. Dois pontos. Aspas. Duplas e simples. Travessões. Parênteses. Reticências muito pouco. Colchetes quase nada. E esse ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Pô, Pestana. Ou pô, meu camarada, melhor dizendo. Isso aí cai pouco, hein? Ficou uma bagunça isso aí, né? Então eu vou apagar. Porque ficou feio, não gostei. Vou apagar tudo isso, tá horroroso. Ó, vou apagar, vou pegar a borrachinha aqui. Pronto. Não se incomoda comigo não, tá? Sou meio doente às vezes.
Então, vou apagar porque ficou feio, não gostei. Aí, o que eu vou fazer? Ponto por ponto, pontuação por pontuação, sinal de pontuação por sinal de pontuação, eu vou colocar aqui do lado. Então, começamos pela vírgula. A vírgula é isso aqui. Beleza? É esse sinal aí. Show de bola? Maravilha. O que eu preciso saber de vírgula, Pestana? Você precisa saber que a vírgula muda o sentido. Uma vírgula pode mudar o sentido. E é um negócio muito interessante mesmo, essa mudança de sentido. Observe. Olha para mim rapidinho. Imagina, eu chego para você e digo assim, não, espere. Agora, não espere. Percebe que mudou o sentido? Vem aqui comigo. Olha aí, ó. Não, espere. Agora, não espere. Mudança de sentido. Percebeu isso? Cuidado, hein? A vírgula pode mudar o sentido. Fique esperto. Fique esperto, hein? Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Mais ninguém. Isso só? Apenas isso? Esse pouquinho de coisa aqui? Ah, ele resolve. Agora, isso só ele resolve. Olha que maneiro, né? Mais ninguém resolve a não ser ele. Olha como a vírgula muda o sentido da criança. Interessante, né? Isso aqui eu tirei de uma propaganda de 100 anos esqueci o nome agora, do Conselho de Imprensa Brasileira e tal. Eu esqueci o nome agora, enfim. Mas você encontra isso facilmente no Google. Muito maneiro, por sinal, a propaganda do Conselho Brasileiro de Imprensa. Acho que é isso. Eu tive que esquecer isso, né? Muito bem, hoje eu estou um cara esquecido. Vamos lá, continuando. Este juiz é corrupto. Este juiz é corrupto. Olha aí, ó. Juiz aqui é vocativo e juiz aqui é núcleo do sujeito. Olha como mudou o sentido também. Este juiz é corrupto. Este juiz é corrupto. Percebe que eu estou falando daqui de um cara para o juiz e aqui eu estou falando do juiz. Interessante, né? Olha como muda o sentido. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha aí, ó. Mudei a posição da vírgula. Olha que interessante. Mudou o sentido. Cuidado, a vírgula pode mudar o sentido com a sua ausência ou com o deslocamento. Cuidado, hein, por favor. Agora, esses dois exemplos finais aqui são os exemplos que mais me interessam, sabia? Porque são os que caem muito em prova. Se eu fosse você, eu colocava 10 milhões de exclamações nesses dois exemplos e prestava muita atenção, muita. Olha para mim. Os atletas, vírgula, que treinaram forte, vírgula, ganharam. Agora sem a vírgula. Os atletas que treinaram forte ganharam. A primeira oração, separada por vírgulas, pelo que você pôde perceber, é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Os atletas, vírgula, que treinaram forte, vírgula, ganharam. Significa o que isso? Que todos os atletas treinaram forte. Portanto, todos ganharam. A oração subordinada adjetiva é explicativa, por isso ela está entre vírgulas. Agora, os atletas que treinaram forte, ganharam. Eu estou falando de todos os atletas que ganharam? Não. Eu estou falando só dos que treinaram forte. Somente daqueles que treinaram forte. Percebe que eu estou restringindo, que eu estou limitando? Agora a oração é subordinada adjetiva restritiva. Escuta o que eu vou te falar. Coloca isso no teu coração, pelo amor de Deus. Isso cai direto em prova de concurso público. Direto. Pelo amor de Deus, direto. O cara tira a vírgula e pergunta para você se há uma mudança de sentido. O cara reescreve uma frase e lá no enunciado o cara diz assim, marque a alternativa que não houve alteração de sentido. Aí o cara tira essas vírgulas que eu mostrei para você, mudou o sentido? Claro que mudou. De explicativa para restritiva, é claro que mudou o sentido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Beleza?
Tranquilo? Imagina, eu digo para você assim, ó. A minha sogra, vírgula, que morreu, vírgula, era boa pessoa. Quantas sogras eu tinha? Uma. Agora, a minha sogra que morreu era gente boa. A minha sogra que morreu, sem vírgula. Quantas sogras eu tenho? Mais de uma. Eu estou falando daquela que morreu. Tirou a vírgula, mudou o sentido. Cuidado. Cuidado com isso. Beleza? Isso aqui cai muito em prova. Oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva. Sem vírgula, com vírgula, cuidado. Há uma mudança de sentido clara. Cuidado, hein? Vamos lá, vamos que vamos. Então a vírgula muda o sentido? Sim, ela pode mudar o sentido. Agora eu quero dedicar esse tempo para te mostrar algo muito interessante. Muito. Já que a gente está falando de vírgula, e a vírgula normalmente a gente aprende que é uma pausa breve, não é isso? Você não pode colocá-la em alguns lugares dentro da frase. Em alguns espaços dentro da frase a vírgula não entra. Vamos entender isso de uma vez por todas, por favor? De uma vez por todas. Vamos lá. Os alunos do EVP entenderam a explicação ontem. Os alunos do EVP, olha aí, não falei que eu ia falar de sintaxe? Isso aqui é o sujeito, não é? Maravilha. Entenderam? Verbo transitivo direto. A explicação. Complemento do verbo. Objeto direto. Ontem. Adjunto adverbial. Isso aqui te lembrou alguma coisa, não te lembrou? Claro que te lembrou. Isso aqui te lembrou aquela primeira aula de sintaxe. Primeiríssima aula de sintaxe. Em que eu falei sobre a ordem direta dos termos da oração. Qual é a ordem direta dos termos da oração? A ordem direta é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. SVCA. Esta é a ordem direta dos complementos da oração. Se você tiver essa ordem, você não vai colocar vírgula nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca. Os alunos do EVP entenderam a explicação. Nunca. Se estiver na ordem direta, nunca você vai colocar essa parada com vírgula, beleza? Nunca você vai colocar essa parada com vírgula. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os alunos do EVP entenderam a explicação ontem. Poderia colocar a vírgula aqui? Entre o sujeito e o verbo? Nunca. Poderia colocar uma vírgula aqui? Entre o verbo e o complemento? Nunca. Poderia colocar uma vírgula aqui? Entre o complemento e o adjunto adverbial? Aí eu vou ter que te dizer um negócio. Segundo alguns gramáticos, a vírgula aqui é facultativa. A vírgula antes do adjunto adverbial, no fim da oração, é facultativa. A vírgula é colocada por um motivo de ênfase. Então ela é facultativa. Beleza? Show de bola. Mas eu vou te perguntar de novo. Os alunos do EVP, vírgula, entenderam a explicação. Eu posso colocar essa vírgula aqui? Entre o sujeito e o verbo? Não. Não posso, hein? Não posso. Entre o sujeito e o verbo? Não posso. Entre o verbo e o complemento, entenderam, vírgula, a explicação. Não posso. Não posso. E aquela vírgula entre o complemento e o adjunto adverbial é facultativa. Beleza? Não posso. Tranquilo? Show de bola. Meu camarada, olha para mim.
Eu estou fazendo esse drama todo, esse suspense todo, porque eu fico muito agoniado, muito, com raiva, inclusive, quando alguém erra uma questão de pontuação. Porque se o cara erra uma questão de pontuação, é que ele não soube analisar sintaticamente a oração. Na hora da prova, o que o cara faz? Normalmente, ele coloca uma oração toda mexida, né? Invertida. Ele coloca os termos da oração em lugares diferentes, o que atrapalha a sua vida, mais ainda. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Entre o sujeito e o verbo, eu posso colocar vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento, eu posso colocar vírgula? Não. Entre o complemento e o adjunto adverbial, a vírgula é facultativa, por motivo de ênfase. Agora, eu quero que você entenda isso muito bem. Quando eu digo que você não pode colocar vírgula entre o sujeito e o verbo, eu estou querendo dizer que você não pode colocar vírgula entre o sujeito e imediatamente após o verbo. Como assim? Vem comigo. Os alunos do EVP, vírgula, muito estudiosos, vírgula, entenderam a explicação. Temos aqui o sujeito, temos aqui o verbo. A minha pergunta é, a vírgula está imediatamente entre o sujeito e o verbo? Em outras palavras, você quer o sujeito, não é? Aí vem uma vírgula, não é? Você quer um verbo? Claro que não. O que você não pode é colocar a vírgula entre o sujeito e imediatamente após o verbo. Olha de novo para a frase aqui, inicial. Essa daqui de cima. Os alunos do EVP, vírgula. Aqui eu estou colocando a vírgula entre o sujeito e o verbo. Eu posso colocar a vírgula depois do sujeito e imediatamente após o verbo? Não. Não posso. A minha pergunta é, olha pra cá, hein? Esta vírgula aqui, está separando o sujeito, os alunos do EVP, do verbo? Não! Estas vírgulas estão aqui para separar esta expressão que está entre o sujeito e o verbo. O que você não pode é colocar uma vírgula entre o sujeito e imediatamente após o verbo. É isso que você não pode fazer. Não pode fazer. O mesmo vale para a vírgula entre o verbo e o complemento. Vamos ver? Aproveitando o ensejo, deixa eu te falar uma parada meio óbvia, mas pode não ser óbvio para você, né? Os alunos do EVP é o sujeito, certo? Beleza. Do EVP é um adjunto adnominal, certo? Beleza. Eu posso colocar uma vírgula entre o núcleo do sujeito e o adjunto adnominal? Não posso. Não posso. Eu não posso colocar uma vírgula entre o núcleo do sujeito e o adjunto adnominal. Eu não posso. Tá? Não posso. Não posso. Então, voltando. Os alunos do EVP, sujeito, entenderam, ficou entenderam, né? Mas tudo bem. Deixa eu apagar aqui. Rapidão. Entenderam. Entenderam é horrível. Vem comigo. Entenderam. Aí eu digo assim. Vírgula. Na aula de ontem, vírgula, a explicação. Sujeito, os alunos do EVP.
Não pode colocar vírgula, hein, entre o núcleo do sujeito e o adjunto adnominal. Ou o complemento nominal, não pode. Os alunos do EVP, verbo. Transitivo direto, né? VTD, verbo, verbo. Entre o sujeito e o verbo, posso ter vírgula? Não. Aí vem um termo aqui, uma expressão intercalada entre o verbo e o complemento do verbo. Eu posso ter vírgula entre o verbo, olha para cá, aqui para cima de novo, olha, aqui em cima. Eu posso ter vírgula entre o verbo e imediatamente, após o verbo, o objeto direto, o complemento dele? Não, não posso. Agora, aqui eu tenho o verbo, não tenho? Beleza. Aí tem uma expressão no meio do caminho, separando o verbo do complemento dele. Então eu vou colocar essas vírgulas por quê? Para indicar que houve uma intercalação entre o verbo e o complemento. Porque se não tivesse na aula de ontem, aqui ó, na aula de ontem, se não tivesse essa expressão aqui, na aula de ontem, ficaria como? Os alunos da EVP entenderam a explicação? Sem vírgula, sem nada. Mas como tem uma expressão intercalada, separando o verbo do complemento dele, eu tenho que colocar vírgula. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Estamos começando a entender, não estamos? Então vem comigo que eu vou te dar mais exemplos. Vamos lá. Deixa eu ver se são esse aqui. Não, esse aqui a gente fala depois. Eu tenho muito mais coisa a falar para você. Então deixa eu abrir uma página aqui. Bonitona. Inserir. Novas... Ah, moleque. Pronto. Olha aí. Os alunos do EVP entenderam a explicação ontem. E se eu fizesse assim, olha... Entenderam a explicação ontem os alunos do EVP. Isso aqui é o sujeito que está deslocado, sim ou não? Os alunos do EVP é um sujeito que está deslocado, sim ou não? Sim. Os alunos do EVP entenderam a explicação ontem. Está deslocado, Pestana. Ah, então se está deslocado, bota vírgula, não bota? Parceiro, não bota não. Não bota não. Eu já vi questão disso na prova da FCC, na prova da ESAF, várias vezes, não foi uma vez só, e sempre sem vírgula. E os gramáticos também ensinam que a vírgula só poderia ser colocada por um motivo de ênfase, mas ela não é recomendada. Então, parceiro, vamos seguir a maioria. E vamos seguir o que cai na tua prova. Se o sujeito estiver deslocado, não separe o sujeito deslocado por vírgula. Não separe. Tá claro isso? Beleza. Então, vírgula aqui cabe? Não. Não cabe. Beleza? E se os alunos do EVP tivessem, depois de entenderam os alunos do EVP a explicação? Não coloca vírgula. Independente do lugar onde esteja o sujeito. Não coloca vírgula. Beleza? É uma recomendação. É um consenso entre os gramáticos. Mesmo que o sujeito esteja deslocado, não separe por vírgula. Beleza? Pestana, mas se, sei lá, se o objeto direto tivesse deslocado, a explicação, os alunos do EVP entenderam ontem. Se o objeto direto estiver deslocado, a vírgula é facultativa. Segundo muitos gramáticos, a vírgula é
facultativa, segundo muitos gramáticos. Ela não é obrigatória e ela também não é errada. Ela é facultativa. Você pode ou não colocar. Beleza? Show de bola. Pô, Pestana, se o adjunto adverbial tiver deslocado, o que eu faço? Vamos lá. Eu digo assim, ó, ontem os alunos do EVP entenderam a explicação. O que eu faço? Boto ou não boto vírgula? Parceiro, a regra diz que quando você tem um adjunto adverbial deslocado, independente da posição dele na frase, você tem que separar por vírgula. Mas existe uma ressalva. Se o adjunto adverbial deslocado for de curta extensão, o que é curta extensão? Bom, pelas provas que eu vejo, o que é curta extensão, que é uma parada meio subjetiva, né? Os gramáticos não definem muito bem o que seria curta extensão. Pelas provas que eu vejo, curta extensão é um advérbio com uma palavra, duas palavras só, como ontem. Seria um advérbio de curta extensão. Beleza? Então, quando você tiver um advérbio de curta extensão deslocado, a vírgula é o quê? A vírgula é facultativa. Beleza? Aqui, a primeira regra é obrigatória. Mas se for de curta extensão, a vírgula é o quê? Facultativa. Beleza? Se for de curta extensão. Pô, Pestana, então você está querendo dizer que essa vírgula aqui é facultativa? É. Essa vírgula aqui é facultativa. Ontem os alunos do EVP entenderam a explicação. E se fosse os alunos do EVP entenderam ontem a explicação? Vírgulas facultativas. Beleza? Se o ontem tivesse aqui, eu poderia colocar entre vírgulas, beleza? Ou não. Essas vírgulas aqui seriam facultativas. Beleza? Se o ontem, o adjunto adverbial estivesse no meio, as vírgulas seriam colocadas facultativas, porque ele é de curta extensão. E se fosse ontem de manhã, como é que ficaria ontem de manhã? Aí as vírgulas seriam obrigatórias, porque aí já não é de curta extensão. Beleza? Porque eu tenho aí 3 vocábulos. Tá certo? Tranquilo? Show de bola. É uma parte polêmica na gramática, coisa e tal, mas que eu tenho que falar é importante. Beleza? Tranquilão? Deixa eu só te falar mais uma coisinha. Vamos lá. Os alunos entenderam que precisam estudar bem a vírgula. Os alunos, sujeito. Entenderam o verbo. Entre o sujeito e o verbo, posso colocar vírgula? Não. Entre o verbo e o complemento dele, eu posso colocar vírgula? Também não. Então essa vírgula está errada. Beleza? Ah, mas isso aqui é uma oração. Tudo bem, mas é o complemento do VTD. Quem entende, entende alguma coisa. Os alunos entenderam o quê? Entenderam isso. Isso o quê? Que precisam estudar bem a vírgula. Eu posso colocar entre o verbo e o complemento vírgula? Não posso. Beleza? Não posso. Sem vírgula aqui, hein? Ah, Pestana, e se fosse uma oração subordinada? É porque essa daqui é objetiva direta. E se fosse uma oração subordinada substantiva subjetiva? Tipo, é certo, vírgula, que viajaremos. Essa vírgula aqui pode, Pestana? Não, não pode. Por quê? Porque isso aqui tem função de sujeito. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Tem função sintática de sujeito. Lembra que quando o sujeito está deslocado a gente não coloca vírgula? Então não coloque a vírgula. Beleza? Para fechar o caixão, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de voz passiva. Todos os alunos, sujeito, foram convidados, olha aí, locução verbal ser mais particípio, pelo site EVP. Olha o agente da passiva. Eu posso separar o verbo, ou melhor, a locução verbal, por vírgula do agente da passiva? Não! Isso é um erro. Beleza?
Não pode. Então, fica ligado nessas regras, pelo amor de Deus, e mais tarde falaremos mais de vírgula. Se você acha que você aprendeu tudo de vírgula, você aprendeu muita coisa, mas tem ainda algumas coisas a falar. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Entre o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Posso colocar vírgula entre eles? Não. Mas se tiver uma expressão intercalada entre eles, separando o sujeito do verbo, o verbo do complemento, posso? Posso colocar. Beleza? Se o adjunto adverbial estiver deslocado, for de curta extensão, vírgulas facultativas. Beleza? Se o sujeito estiver deslocado, não pode separar. Beleza? Show de bola. Revisite a aula. Por favor, assista muito. Não quero ver você errando uma questão dessa, hein? Beijo no coração. Valeu!